Mateus, Marcos e Lucas. É fácil, não é? Sim ou não, Dé? É fácil. Não é quando eu digo, vá lá em Sofonias, Abacuque. Mas, pastor, onde é que está a sofona? Não é sofona, não, é Sofonias. Mas Lucas é fácil. O médico Lucas. Capítulo 5. Está conosco também nesta noite os derramos. Onde é que eles estão? Estão lá atrás. Esses adolescentes que têm sido uma bênção. Papai tem usado tremendamente nos louvores. Papai tem uma palavra para nós nesta noite. Tem, ele nunca deixa a gente sair de mão vazia. Sempre tem uma palavra para nós. Capítulo 5, quem achou, diga, eu vou morar no céu. Já deixa também, a gente vai fazendo um paralelo com João, capítulo 21, ok? Capítulo 5, vamos fazer a leitura do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, João capítulo 21. Capítulo 21 e o verso 3. Vamos parafrasear este texto aqui. 21, verso 3. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão.
Jesus vai se aproximando, próximo ao mar da Galileia. Esse lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. Jesus se aproxima e vê dois barcos. Ele entra no barco de quem? De quem? Guarde isso. Ele entra no barco de quem? Guarde isso. Guarde também o que eu falei. Satanás pediu para que ele transformasse pedras em pães. Daqui a pouco vocês vão entender. Guarde essas duas coisas. Não tire isso da sua mente. Ele entra dentro do barco de Pedro. Quando ele entra dentro do barco de Pedro, ele diz para Pedro, Pedro ainda não era discípulo. Ali é o chamado de Pedro, a pesca maravilhosa. É o chamado de Pedro. E ele diz para Pedro, puxa mais o barco. Pedro puxa. E ele começa a pregar para aquele povo. E começa a evangelizar. Falar do reino de Deus que está próximo. Quando ele termina, ele olha para Pedro. Pedro, anteriormente, já tinha saído a noite toda, junto com seu irmão André e com os seus sócios, Tiago e João. Passaram a noite todinha pescando e nada conseguiram, nem uma betinha conseguiram. Jesus, quando se aproxima, eles estão lavando a rede, sinal que tinha vindo da pesca. Parado o barco, Jesus entra no barco, prega para a multidão, e quando ele termina, ele não diz, Tiago, João, André, Jesus diz, Pedro, lança a rede para o outro lado. Aí eu acho interessante que Pedro, Simão Pedro vai dizer, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Quem mandou jogar a rede? Quem mandou? Pedro vai questionar. Pedro vai dizer, eu sou conhecedor trocando em miúdos. Eu sei quando o mar está para peixe. O mar não está para peixe. Já passamos a noite toda. Ô mestre, não existe. Eu vou fazer o que com isso? Pedro questiona. E você tem que entender o que é que Jesus quer falar conosco através da poderosa palavra. O que está por detrás das letras, nas entrelinhas da Bíblia Sagrada. Tudo tem um sentido. Quando Pedro questiona, é Jesus olhando para mim e para você nesta noite e dizendo, quando eu mando você fazer alguma coisa e você não vê uma lógica, não vê um sentido real e você começa a questionar, papai está dizendo para mim e para você, se eu mandar jogar do outro lado, jogue. Pedro vai questionar, papai, trabalhamos a noite toda, nada pegamos, não tem peixe nenhum, mas quem está mandando? Quem está mandando? Quem está mandando? Escute uma coisa, Jesus é poderoso para abrir portas aonde não tem porta. Você pode entrar por portas dentro de porta, mas não tem porta, pastor, mas Ele é poderoso, Ele abre. Mas tem algo aqui, obedi. Aí, há um lampejo na mente de Pedro. Pedro, a princípio, a priori, ele vai dizer, não, já fizemos de tudo e nada. Mas agora vem um lampejo na mente dele. E Pedro diz, sob a tua palavra, eu lançarei. Sob a tua palavra, eu lançarei. Obedi. O mar não estava para peixe. Não conseguiram uma beta a noite todinha. Mas olha o que é que causa a obediência ao Senhor. Quando Pedro entende isso que ele joga, aí a Bíblia diz que eles não conseguiram puxar a rede, porque estava torando. Uma quantidade enorme de peixes. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero fazer faculdade para medicina. Jesus está dizendo, não. Eu quero você na obra, vem para a obra. Eu quero fazer
faculdade de direito. Jesus está dizendo: eu quero você como missionário. Eu vou ser missionário. Não teme, faça o que o Senhor está mandando. Ah, eu quero ir pela esquerda. Jesus está dizendo: vá pela direita. Obedeça. Isso está escrito para a gente entender. Não é só ler o contexto e deixar para a historicidade lá do passado. É para hoje. É para o ouvinte contemporâneo. É para a gente entender o que é que está escrito